e os povos eslavos, o futuro para eles era a escravidão. Eles serviriam a raça superior. O futuro para os ciganos e judeus era mais que isso. Era a escravidão e o extermínio. Esses seriam escravizados apenas, esses seriam escravizados, usados como mão de obra escrava e depois seriam exterminados. Por quê? Porque eles contaminariam a raça pura. E o Hitler, então, tinha teorias raciais bastante agudas. O racismo dele é muito forte. Muito bem. Ele chega ao poder em 1933 com essas teorias. Eu queria mostrar para vocês, aqui nesse quadro, uma típica parada do exército alemão, na qual a gente vê alguns símbolos. Um dos símbolos é a cruz suástica. A cruz suástica é uma cruz com pontas que seria o avanço para o futuro. O nazismo inverteu a cruz suástica. Ela é uma volta ao passado. É volta às raízes da antiga Alemanha. É volta aos símbolos medievais, entre os quais o antissemitismo, entre os quais o preconceito antijudaico. Essas paradas são feitas cheias de símbolos antigos. Águias. Grande número de pessoas. O uso de fogo em paradas noturnas. Nós vemos aqui no quadro menor, prisioneiros do campo de prisioneiros de Dachau. Todos os que não aceitassem as ideias nazistas iriam para um campo de prisioneiros. Eu queria mostrar para vocês a cruz suástica. Tá? Isso seria a volta ao passado, o símbolo dela. Muito bem. Em 1933, quando sobe ao poder, o nazismo começa a sua política antissemita, antijudaica. Logo de cara, em 1933, é feito o boicote econômico às lojas, aos negócios judaicos. As lojas judaicas não podem mais vender seus produtos, têm que manter os seus empregados pagando salários normalmente. Os profissionais liberais judeus, advogados, médicos, engenheiros, todos os pesquisadores, todos os professores acadêmicos não vão poder trabalhar mais. E eu queria mostrar para vocês uma foto aqui, na qual a gente vê um soldado alemão postado na frente de uma loja judaica, o cartazes escrito em alemão e até em inglês, porque na verdade não tinha o que esconder. O mundo tinha que ver como que se deve tratar essa raça inferior. Então está escrito inclusive em inglês, tá? E essa loja está sendo boicotada, dela não pode mais se comprar nada. Mas a coisa vai mais longe. Eu vou mostrar para vocês um outro cartaz. Nas escolas alemãs, começou a se ensinar a ciência racial ariana, de que havia uma raça superior e que havia raças inferiores. No desenho inferior, nós vemos um professor, um aluno com uma haste na mão, e ele está mostrando um nariz tipicamente judaico. O nariz tipicamente judaico. Como identificar um judeu? Nós vemos aqui os alunos estudando com o jornal oficial do Partido Nazista. Nas escolas se ensinava o ódio, o preconceito, o racismo, e se preparava uma geração que iria continuar o nazismo. Em 1935, vão ser decretadas as chamadas leis racistas de Nuremberg. Pelas leis de Nuremberg, só seria cidadão alemão quem fosse de raça ariana. Era proibido relações entre arianos e judeus. Os arianos não podiam se casar, não podiam ter relações sexuais, não podiam ser namorados. E se já fossem casados, teriam que se separar. E se casassem no exterior e viessem morar na Alemanha, seriam separados também. Penas de prisão perpétua, trabalhos forçados e outros tipos de punições a quem não respeitasse isso. Quem não fosse ariano não era cidadão do Reich. E se não era cidadão do Reich, não estava protegido pelas leis do Reich. E estando fora da lei, você passa a ser um cidadão de segunda categoria. E pode-se fazer qualquer coisa com cidadão de segunda categoria. Mas nós prosseguimos.
Judeus começam a fugir da Alemanha. Uma jovem judia refugiada começa a fugir em grandes números. Vão para todos os lugares que podem. Porém, lamentavelmente, as portas do mundo não se abrem para os judeus. Mesmo durante o Holocausto, o mundo não se importou com a questão dos judeus. Estados Unidos fechou as portas. Um navio chamado São Luís tentou entrar nos Estados Unidos em 1939 com refugiados judeus. Cerca de 600, 700 refugiados. Não conseguiu, acabou voltando para a Europa e no final foi distribuído entre 4 países europeus. As portas do mundo estavam fechadas aos judeus. O próprio Brasil, o regime getulista, não queria receber asiáticos, não queria receber gente de pele amarela. Os judeus não eram asiáticos, mas não importa, eles eram catalogados como asiáticos. Isso valia também para os japoneses, que nessa época não foram mais aceitos. Havia no Brasil já, mas se controlou. O regime aqui queria brancos. O getulismo, a ditadura do Getúlio queria brancos. Muito bem, mas nós seguimos. Nós vemos aqui sinagogas sendo queimadas. Essa sinagoga, a gente só distingue que é uma sinagoga devido à estrela de Davi. Ela parece uma catedral. São sinagogas alemãs, eram muito bonitas, e eram bem dentro do contexto dos judeus alemães. Eles se sentiam participantes da sociedade. O que é isso? Isso é a chamada Noite de Cristal, Kristallnacht. Tem esse nome por causa dos vitrais bonitos que adornavam as sinagogas na Alemanha. Kristallnacht foi a destruição de todos os símbolos judaicos na Alemanha. Sinagogas foram queimadas ou então destruídas, caso elas pudessem incendiar prédios alemães. Todos os prédios que tivessem símbolos judaicos foram destruídos ou saqueados. As lojas judaicas foram saqueadas também, e os judeus da Alemanha foram presos, os judeus da Alemanha foram levados a campos de concentração, e em 1938, 9 de novembro de 1938, acabou o judaísmo alemão. Mas não acabou o nazismo e não acabou a nossa questão. Nós vamos ter, em 1939, vai começar a guerra. E o primeiro país que vai ser invadido vai ser a Polônia. E na Polônia, 2 grupos vão sofrer. Os judeus de forma especial e os poloneses de forma não semelhante. Eles vão sofrer também. Os poloneses vão ser deportados para regiões onde pudessem prestar serviços, trabalhos forçados. Um povo inteiro marcha pela Polônia, sofrendo o preconceito nazista e sendo usado como mão de obra barata. Os judeus, por sua parte, vão ser levados, nós vemos aqui um tanque alemão invadindo a Polônia, e nós vemos aqui judeus sendo levados para campos especiais. O que era isso? Os antigos bairros judaicos. Os antigos bairros judaicos, chamados guetos, foram lugares onde eles iam se concentrar. Eu vou passar para outra imagem. Uma multidão de pessoas andando pelo gueto. O gueto de Varsóvia comportava, em 1939, um número mais ou menos de 35 mil pessoas. Aqui nós estamos vendo gente que não tem nem onde parar. Aqui entraram 500 mil pessoas. Em 40 foram colocadas 500 mil pessoas. Nós vemos aqui na foto menor o portão do gueto. O gueto foi cercado, foi colocado muros altos, guardas em voltas. Só saiu de dentro do gueto os que eram interessantes para trabalhar nas fábricas alemãs, nas fábricas de esforço de guerra alemão, de uniformes, de armas, etc, etc. O gueto era um local para acabar com os judeus. O objetivo era que os judeus morressem de fome, de frio, de falta de condições, de contágio de doenças. Numa casa onde viviam 4 pessoas, passaram a viver 40 pessoas. É óbvio que no inverno, o contágio de uma gripe, é óbvio que nas faltas de condições de higiene que essas pessoas tinham, houvesse doenças como difteria, tifo e outras coisas mais, começasse a morrer pessoas em grande quantidade. E com o passar do tempo isso aumenta. O objetivo claro dos nazistas nessa primeira fase, de 39 até 41, a gente chama disso aqui de primeira fase, e ela é mais radical na Polônia,
era matar os judeus de fome e de falta de condições. Porém, em 1941, invade-se a Rússia. E quando invade-se a Rússia, a coisa fica bem mais radical. Nós vemos aqui ainda no gueto, algumas imagens do gueto. A resistência pacífica judaica. Judeus estudando, judeus fazendo trabalhos forçados, judeus rezando numa sinagoga, judeus no Heider estudando estudos religiosos. Esse também é uma técnica usada de guerra psicológica. Os judeus tinham que levar no braço, assim como eu tenho aqui essa estrela no meu peito, eu tenho essa estrela, tinham que usar, às vezes, no braço ou na roupa, pendurado, um sinal. Essa senhora está vendendo um sinal. Mudavam o tipo de sinal a cada mês, 2 meses, para fazer com que os judeus tivessem mais gastos e para fazer com que os judeus tivessem uma confusão psicológica. E todo tipo de confusão psicológica era feito. Ordens contraditórias, proibições, policiamento e tudo mais. A vida no gueto era difícil e milhares de pessoas morreram. Mas os judeus não imaginavam que ia ficar pior. Em 1941, na invasão da Rússia, vão grupos acompanhando as tropas alemãs. E esses grupos que vão acompanhando as tropas alemãs, em seguida, tomam os judeus e começam a chacinar. Essa é uma forma de chacina, fuzilamento. Há outras formas de chacina. Havia carros especiais que tinham cabines onde se colocavam pessoas e dentro se jogava o monóxido de carbono do próprio caminhão para dentro dessas cabines e se matava com gás as pessoas. Mas não bastava isso. Montaram outros e outros esquemas. Começaram a trazer judeus de todo o mundo, de toda a Europa, para campos de concentração e começaram o plano de solução final da questão judaica, que era a ideia de exterminar os judeus, não mais com métodos de matar de fome. Nós vemos aqui os judeus sendo deportados de todos os lugares. E aqui no quadro menor, uma lista de 1942, do início de 42, na qual se lista quantos judeus havia em cada país. Ele está em alemão e esse é oficial do Partido Nazista. Isso passou pela mão de Hitler, pela mão de Himmler. E aí o que se fez? Trens especiais foram fretados, trens de gado. Nesse trem, lacrado, com janelas pequeninas, se colocavam algumas centenas de pessoas espremidas. Algumas morriam pelo caminho. As que conseguiam superar isso, chegavam a campos de concentração. Nesses campos de concentração, eles eram recebidos até com música, mas com trabalhos forçados, para os sadios, para os que tinham condições. Porque os que não tinham condições eram levados a câmaras de gás e lá eram gaseados, mortos. Seus cadáveres eram tirados das câmaras de gás, queimados em fornos crematórios e enterrados em valas comuns. Mataram-se nessas câmaras de gás alguns milhões de pessoas. A estimativa que a gente tem é de 6,5 milhões. Os judeus se revoltaram também. O gueto de Varsóvia é um exemplo dessa revolta. Eram revoltas desesperadas. Essas revoltas desesperadas culminaram com a revolta do gueto de Varsóvia, que durou, surpreendentemente, 33 dias. A Polônia inteira resistiu 21 dias ao exército alemão. Mas terminou mal. Nós vemos aqui no quadro menor os jovens resistentes sendo presos e eles serão todos eles mortos. Os que conseguiram fugir daí, que conseguiram fugir do gueto, foram para os campos e viraram guerrilheiros. Nós temos aqui na foto menor um grupo de guerrilheiros judeus que lutavam nas florestas da Polônia, ou da Ucrânia, ou da Lituânia. Nós temos na foto menor um abrigo e um soldado desses partisãs judeus. Havia todo tipo de partisãs. Partisãs russos, ucranianos, poloneses, resistentes que lutavam contra os nazistas. Mas, sem dúvida, os partisãs judeus tinham muito mais dificuldades. Eu queria agora mostrar para vocês algumas fotos que eu acredito vão dar uma dimensão para vocês da tragédia que foi o Holocausto. Nessa foto aqui,
nós temos um judeu religioso com o seu chale ritual, com seus filactérios, fazendo o seu vidui, a sua extrema-unção, antes de ser morto. E em volta os nazistas estão rindo. Aqui nós temos judeus sendo deportados. Há muitas fotos de judeus deportados. Muitas. Aqui nós temos judeus fazendo trabalhos forçados. Trabalhos forçados que às vezes acabavam com pessoas que não tinham condição física para isso. Mas agora eu vou mostrar as fotos piores. Isso aqui é o enforcamento de resistentes, às vezes judeus, às vezes poloneses, às vezes russos, gente que resistiu, mas grande número desses que foram enforcados eram judeus. Aqui nós vemos uma vala cheia de cadáveres e uma pessoa parada na ponta da vala e um soldado apontando um revólver e vai matá-lo, a sangue frio, vai disparar na cabeça dele. Depois ele vai ser jogado na